Eu fiz 600 € com uma única história no Instagram. E de forma bem resumida, eu nessa história, eu escondi um emoji e oferecia uma mentoria gratuita a quem encontrasse o emoji. O resultado foi ter umas dezenas de pessoas a responderem à história, a dizer que encontraram o emoji. Depois, menos do que uma dezena, de facto, apenas foram à mentoria, comprometeram-se comigo e foram à mentoria. E dessas menos de 10 pessoas que foram à mentoria, uma resultou numa venda do meu serviço. Mas, não sei se vocês repararam, mas não foi a história que me fez com que eu ganhasse 600 €, com que eu vendesse o meu serviço. Mas sim, a mentoria que eu ofereci é que me fez vender o meu serviço. E esta mentoria nada mais é do que um lead magnet. Eu usei um lead magnet para ter as pessoas a responderem à minha história e depois, com o próprio lead magnet, agreguei valor e depois ofereci o meu serviço. Propus o meu serviço. Fiz a venda. Então, hoje eu vou-te ensinar a construir um lead magnet de sucesso. Como é que eu descobri que lead magnets funcionam? Eu já tinha criado vários lead magnets, eu já tinha criado e-books, já tinha criado aulas, mas eu nunca tinha oferecido no final o meu serviço ou produto. Então o lead magnet não funcionava. Porquê? Porque não faziam CTA para comprarem o meu produto ou o meu serviço. No entanto, quando eu finalmente decidi fazer uma proposta após o lead magnet, adivinha o que aconteceu? Encaixei 600 €. Então, porquê lead magnets? Antes de mais, vamos aqui a uma pequena explicação do que é uma oferta. E uma oferta são os produtos ou serviços que tu trocas por dinheiro e os termos associados com a troca. Ok? E depois temos a nossa oferta principal, a nossa core offer, que é a coisa que te dá mais dinheiro. Então uma oferta é simplesmente algo que tu ofereces em troca de dinheiro ou outra coisa. E depois temos a oferta principal, que é aquela oferta que dá mais dinheiro. É a maior solução, é o maior problema que tu resolves. E basicamente, o que é um lead magnet? É uma solução completa para um problema específico, dado com um desconto significante ou então de graça para atrair os clientes ideais. Tendo o lead magnet resolvido o problema específico, ele deve revelar o próximo problema, que é resolvido pela tua oferta principal. Ou seja, vamos resolver um pequeno problema de toda a nossa oferta que existe, todo o nosso serviço, vamos resolver um pequeno problema com o lead magnet. Ok? E depois de ter esse problema resolvido, temos feito uma oferta para resolver esse pequeno problema com o lead magnet, vamos sim fazer uma proposta para a nossa core offer, para a nossa oferta principal, para resolver o problema maior, que é o que nos vai trazer dinheiro de facto. Então o lead magnet faz os prospectados se aproximarem mais um passo da compra da tua coisa. Uma pessoa que compra com o seu tempo, relembrem-se, tem mais probabilidade de comprar com o seu dinheiro. Por isso, não necessariamente vamos fazer dinheiro com toda a gente que entre no nosso lead magnet, que adquira o nosso lead magnet. No entanto, vamos aumentar as nossas vendas, porque quem compra com o seu tempo tem mais probabilidade de comprar com o seu dinheiro. Então o objetivo é resolver uma pequena dor da pessoa de forma super gratuita e depois propormos-lhes a nossa oferta principal, aquilo que nos traz dinheiro. Então, o que e o quem? Aqui temos o ciclo do problema-solução. E eu vou usar um exemplo para explicar. Eu ofereci, naquela história, uma mentoria para ensinar a criar conteúdo para o Instagram. Então, eu ensinei as pessoas a criar conteúdo para o Instagram, naquela mentoria. Mas depois, o que as pessoas não sabiam era como escrever roteiros, era como editar vídeos. E foi aí que a minha oferta ajudou. Aquilo que eu fiz foi, ensinei a criar conteúdo. É assim que tu usas a câmera, é assim que tu fazes um gancho, é assim que fazes um CTA, é assim que desenvolves o teu discurso. No entanto, faltava-lhes saber como escrever aquilo tudo e como depois gravar e editar aquilo tudo. E foi aí que a minha oferta surgiu. É aí que eu depois ofereço isso no final. Ofereci uma solução para um problema inicial, ou seja, a pessoa tinha um problema, não sabia criar conteúdo. Então ensinei-lhe a criar
ganchos, ensinei-lhe a criar CTAs, ensinei-lhe a criar um desenvolvimento. Mas depois, a pessoa saber que sabe fazer estas coisas, sabe fazer um CTA, sabe fazer um gancho, mas depois a pessoa pensa, eu não sei editar vídeos, eu sei fazer isto, mas não sei editar os vídeos. Ou seja, um problema resolveu tem uma solução, mas depois essa solução levou a pessoa a descobrir que tinha outro problema. E depois esse problema vai ser resolvido com uma solução e depois essa solução vai levar a pessoa a descobrir que tem um novo problema, que é o ciclo do problema e da solução. No entanto, existe um problema maior e uma solução maior. O maior problema é o que a nossa oferta principal resolve. É o que a nossa solução oferece. E depois temos os problemas mais pequeninos, com soluções mais pequeninas, que são os lead magnets. Essas soluções pequeninas são os nossos lead magnets. Exemplo. Imagina alguém que quer começar um podcast e tu ajudas a começar e a criar podcast. Isto é uma solução muito geral. Quais é que são os passos anteriores à criação do podcast? Um podcast requer saber que câmera usar, saber quantas câmaras usar, como editar o podcast, como publicar e em que plataformas publicar, como trazer convidados para o seu podcast, como falar para uma câmara, saber o que falar. E isto tudo são problemas que um lead magnet pode resolver. Criamos um lead magnet para resolver um destes problemas que aqui estão. Por exemplo, saber que câmera usar, que é um lead magnet para ajudar a pessoa a escolher a melhor câmera para ela. Ok? Então o lead magnet serve para resolver um problema muito específico. Então, todos estes são problemas específicos, excelentes para lead magnets. Escolhemos um dos problemas específicos e resolvemos de graça. Um passo de ação para ti é escolher quem e que problemas é que lhes vais resolver. Depois, como resolver? Então, temos 3 tipos de lead magnets. Temos o tipo de lead magnet revelar um problema, um teste gratuito e o primeiro passo gratuito de muitos. Revelar um problema é muito simples, é pensar em diagnósticos. Funciona bem para problemas que ficam piores enquanto esperas. Por exemplo, uma análise financeira a uma empresa. Quanto mais tempo a empresa tiver sem saber onde está o problema dela para ela estar a perder dinheiro, mais dinheiro ela vai perder e mais tempo ela vai demorar a resolver esse problema. Então podemos fazer uma análise financeira, onde descobrimos é aqui que está o problema. E depois propomos a nossa oferta de como resolver o problema. De forma gratuita dizemos onde ele está e de forma paga dizemos como o solucionar. Depois um teste de velocidade de um website, também é um tipo de diagnóstico. Inspeção de térmitas, também é um tipo de diagnóstico. Quanto mais tempo esperarmos nestas 3 coisas, maior vai ser o problema em não resolvê-lo. Então, o objetivo em revelar um problema é pensar em diagnóstico. É demonstrar à pessoa que ela tem o problema. Demonstrar onde é que está o problema. E depois ajudar a pessoa a resolver o problema com o nosso serviço. Depois temos testes gratuitos e amostras. Pensar em um pedaço, ou uma prova, ou um sabor, ou limitar o número de utilizações e o tempo que a pessoa tem acesso. Ou então, ambas as coisas. Por exemplo, 30 dias grátis de Netflix. É um teste gratuito, uma oferta, um pedacinho daquilo que é a Netflix inteira. Ok? Depois, um ajuste às costas gratuito. Geralmente, ajustar as costas não requer apenas uma sessão. Requer dezenas de sessões. Então, vamos mostrar como a pessoa já fica bastante melhor só com uma ação, para levar depois a pessoa a continuar com as sessões todas. Depois, comidas e cosméticos, ou qualquer tipo de consumível. Usamos tamanho engraçados, miniaturas, para a pessoa provar. A pessoa gosta, depois tem que provar o tamanho grande. E assim, é preciso pagar. Depois, o primeiro passo de um processo de multipassos. Pensar em um de muitos passos, ok? Por exemplo, selar uma porta de madeira uma vez, quando são necessárias 3 vezes. É uma de 3 camadas. Depois, um curso gratuito, uma calculadora, templates, que são os primeiros passos. Por exemplo, uma calculadora de juros compostos. Sabemos que se investirmos X dinheiro durante X anos, vamos ter este retorno. Mas agora, como é que eu faço para ter este retorno? E aí que entra a parte paga. Um plano de treino.
Sabemos quais é que são os exercícios a fazer, mas não sabemos fazê-los. E é aí que entra a parte paga. Então, agora tens que escolher como é que tu resolves o problema específico. Revelar, uma amostra ou um passo de muitos. Escolhes o problema específico e resolves com uma destas três funções. Agora, como é que vais entregar a solução? Temos 4 mecanismos de entrega: software, informação, serviços ou produtos físicos. E cada um destes funciona com os 3 tipos de lead magnet, que são estes aqui que nós falamos anteriormente: revelar, uma amostra ou um passo de muitos. Software. O que é o software? É dar-lhes uma ferramenta. Por exemplo, se tens um Excel, uma calculadora ou um pequeno software, a tua tecnologia faz um trabalho por eles. Então, um exemplo muito prático é dar uma planilha de análise de performance de conteúdo que lhes indique todos os dados e estatísticas importantes. Isto é algo que eu tenho porque é algo que eu faço todos os meses. Todos os meses eu analiso os meus dados, todos os meses eu olho para a minha planilha e vejo os dados e eu utilizo esses dados para melhorar o meu conteúdo. Agora, eu ofereço isso às pessoas, mas as pessoas não sabem como melhorar conteúdo ao olhar para aqueles dados. Sabem que aqueles são os dados. Mas para melhorarem o conteúdo, precisam de mais conhecimento. E é aí que o meu serviço entra. E é aí que eu ganho dinheiro. Depois temos informação. Ensinar-lhes algo, cursos, aulas, entrevistas com experts, eventos ao vivo, etc, 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 etc. Dar algo onde eles possam aprender. Por exemplo, eu dei uma mentoria gratuita para criadores e potenciais criadores de conteúdo, mas depois não sabiam editar e foi aí que eu ganhei dinheiro. Serviços. Trabalhar de graça. Por exemplo, ajustar as costas às pessoas, fazer uma auditoria num website, aplicar a primeira camada de selant numa porta, transformar o vídeo deles num e-book, etc, 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 etc. Outro exemplo, dar um mês de acompanhamento online para pessoas que querem melhorar o seu corpo. Porque depois as pessoas vão ver a transformação de um primeiro mês e vão querer mais daquilo. Vão querer uma transformação maior, melhor. Então precisam da ajuda. E querem essa ajuda durante mais tempo. Dar algo de graça que as pessoas sabem que nos custa dinheiro aumenta a boa vontade delas para depois comprarem o nosso serviço. Imaginem uma pessoa todos os dias dar-nos um chocolate de graça. Está ali, tumba, 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 sempre a dar-nos um chocolate de graça. Chega a um certo ponto onde vamos sentir-nos tão gratos por essa pessoa que queremos lhe dar algo em troca. Uma garrafa de vinho, um jantar, uma saída, o que seja. E aqui funciona exatamente igual. Dar algo de graça, dar sempre as coisas de graça, dar de graça, dar de graça, dar de graça, dar de graça, para depois aumentar a probabilidade de comprarem nós. Produtos físicos, por exemplo, dar-lhes algo que possam segurar, tocar com as suas mãos, um gráfico de avaliação de postura também físico, um suplemento, uma pequena lata de tinta, luvas de boxe para um ginásio de boxe, etc, etc, etc. Então, podemos pegar, por exemplo, num e-book que construíste e criar um livro. Isto é um exemplo, ok? Isto é um exemplo de um lead magnet. Por isso, quando estamos a construir um lead magnet de produtos físicos, ou qualquer outro tipo de lead magnet, nós queremos que o lead magnet esteja o mais próximo possível do problema, ok? Ou seja, o lead magnet tem que resolver mesmo o problema. E ao resolver esse problema, a pessoa tem que ficar consciente do próximo problema. E é próximo deste problema que queremos que a pessoa fique, ok? Depois, temos o lead magnet, já temos os 3 tipos de lead magnet, já temos os 4 tipos de entrega de lead magnet e agora vamos dar um nome ao lead magnet. E o nome do lead magnet interessa na perspectiva da lead, da pessoa que consome o lead magnet. Porquê? Porque o nome ressonante permite que mais gente veja e abra o teu lead magnet. Mas, no entanto, é a qualidade do lead magnet que aumenta a taxa de conversão da lead para se tornar num cliente. Então, como escolher o nome? Vamos escolher o nome comparando nomes, fazendo por uma ordem inversa de custo monetário e de audiência. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos comparar nomes através de anúncios. O anúncio que tiver melhor performance, com o melhor nome, ou seja, pomos vários nomes. O anúncio que converter melhor e que tiver melhores downloads é o anúncio que tiver o melhor nome, ok? Isto aqui é o que custa mais, ok?
Depois, no entanto, requer que tenhamos uma audiência menor porque podemos pagar para chegar a essa audiência. Depois, fazer um questionário e fazê-lo em todas as plataformas. Irmos ao nosso X, irmos ao YouTube, irmos ao nosso Instagram, irmos ao nosso TikTok e fazermos lá questionários para as pessoas comentarem qual é que é o melhor nome. Depois, fazer uma publicação e pedir para as pessoas comentarem qual é que é o melhor nome. Depois, enviar mensagem às pessoas, da nossa lista de pessoas que nós podemos contactar, pessoas que sejam um número de telefone, sejam os nossos seguidores, seja pessoas nos nossos comentários, perguntar a essas pessoas qual é que é o nome que essa pessoa prefere. E depois, fazer o questionário e escolher qual é o melhor nome e aplicar isso depois no lead magnet. Então, passo de ação. Testar o quê? Para dar-lhe o nome. Um ponto bónus é se as pessoas te perguntarem pelo lead magnet quando respondem, por exemplo, estamos a fazer uma proposta, estamos aqui com vários nomes de lead magnet e ao propor esse nome a pessoa já te pede pelo lead magnet. Assim que a pessoa te propõe com aquele nome, já sabes que tens um vencedor. Porque a pessoa já está a querer ter o lead magnet sem saber sequer em que ele consiste, só estás a dar um nome. Agora que já temos o nome definido, sabemos os 3 tipos de lead magnet, já sabemos como é que fazemos a entrega, passamos à parte em tornar o lead magnet fácil de consumir. E o que é um lead magnet fácil de consumir? É um lead magnet rápido e fácil. E as pessoas fazem as coisas que são mais fáceis para elas. Por isso, nós queremos dar opções às pessoas. Porque, de forma super interessante, existe uma divisão 25, 25, 25, 25% entre e-book, áudio, vídeo e conteúdo físico. Há um quarto das pessoas que prefere e-book, há outro quarto que prefere áudio, há outro quarto que prefere vídeo e há outro quarto que prefere conteúdo físico. Então o que é que nós queremos? Queremos fazer destes 4 para dar o lead magnet ao maior número de pessoas possível para depois podermos fazer a venda. Então, os mecanismos de entrega. Software é acessível no telefone, computador e em múltiplas plataformas. É isto que nós queremos dar. Queremos que a pessoa tenha acesso em todo o tipo. Que a pessoa tenha acesso no telemóvel, que a pessoa tenha acesso no computador e que a pessoa tenha acesso em múltiplas plataformas. Informação. Usar todos os métodos de consumo, que é esta divisão de 25%, 25%, 25%, 25%. Usar todos os métodos. Depois, o serviço. Disponível mais vezes, de mais formas, durante mais dias. Depois, produtos físicos. Simples de abrir e de usar. Por exemplo, a Apple. A Apple tem uma caixa que é simples de abrir e simples de usar. E isto, apesar de não ser bem um lead magnet, torna a experiência para o utilizador muito melhor. Então, se estamos a oferecer um produto físico para depois comprar um produto físico maior, um produto físico que leva à resolução do problema que a pessoa passou a descobrir ao usar o nosso produto físico anterior, queremos ter um produto físico simples de abrir, simples de usar, sem qualquer tipo de dificuldade, ok? E agora, fazer um lead magnet muito, 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 muito bom, ok? Superficial é proibido. É proibido fazer um lead magnet, proibido. Nós temos que entregar sempre o nosso máximo. Temos que entregar um bom lead magnet, temos que entregar valor, 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 ok? Porque a nossa reputação é construída pelo que nós damos de graça, ok? Porque é que nós queremos? Nós queremos dar os segredos todos. Dar os segredos todos de graça. E depois, vender implementação. Quantas vezes é que vocês já ouviram que já não é preciso comprar cursos, já não é preciso comprar mentoria, já não é preciso comprar nada disso porque está tudo na internet? E está. A informação está toda de graça na internet. Mas depois o que as pessoas pagam? As pessoas pagam para ser implementado. As pessoas pagam para saber como é que eu faço para implementar isto que tu acabaste de me ensinar. Ok? E por vezes elas até dão isso. E até dão como é que elas fazem para o implementarem. Mas é ao pagarem que se sentem obrigadas a começar a implementar as coisas. Ok? E podes estar a pensar, eu só consigo construir um lead magnet, só uma coisa que eu resolvo. Então, se só tens uma coisa para resolver, tens de tornar melhor. Ok? Não podes ter medo de oferecer a única coisa que tu sabes. Porque se só tens uma coisa, tens que ir aprender mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ok? A maior parte das pessoas que te veem
Ou seja, 99% dessas pessoas não vão comprar nada teu. Mas certamente todos vão ter uma opinião e vão influenciar os que compraram. Por isso, ter tudo de qualidade e de valor ao máximo. Ok? Porque muitas vezes as pessoas não compram o meu serviço. Mas vai uma pessoa, olha, o Hugo fez uma proposta, estou a pensar em comprar a mentoria dele. Não sei, o que é que tu achas? Depois outra pessoa, olha, eu por acaso nunca a comprei, mas sempre que eu vi um vídeo do Hugo, sempre que ele me deu algum tipo de lead magnet, eu fiquei com o meu problema resolvido. Por isso, ele cumpre com a sua palavra. Então, eu acho que pode ser uma boa solução para ti comprar a mentoria dele. E não necessariamente essa pessoa não comprou de mim, mas essa pessoa fez a venda por mim. Porquê? Porque eu entreguei valor, porque eu ajudei a pessoa e porque eu resolvi problemas à pessoa de forma completamente gratuita. Então a nossa reputação é construída pelo aquilo que nós oferecemos de graça. Coisas superficiais desencorajam a pessoa que ia comprar a não comprar, porque ela vão pedir a opinião dos outros e depois vão falar de nós de consumir o conteúdo gratuito e com apenas isso resolve o meu problema. Isto é aquilo que nós queremos. O que pode acontecer é só oferecermos superficial, é consumir o conteúdo gratuito e não me serviu de nada. É mais do mesmo. Então a nossa reputação cai por água abaixo. As pessoas julgam o que recebem no pago com base naquilo que recebem de graça. Por isso as pessoas não importam de onde veio a informação, se foi do nosso conteúdo gratuito, se foi do nosso conteúdo pago. O que interessa é que entregamos valor. Por quem compra de nós, depois vai para os comentários dos nossos vídeos gratuitos e dizer é mesmo isso, grande vídeo, ajudaste-me imenso, tu sabes, és o maior, és o rei, o que seja. A pessoa vai lá e vai comentar. O que interessa é que a pessoa receba valor. Sempre valor. Sempre valor. Ok? Pois, as pessoas compram com expectativas no valor futuro. Ok? As pessoas não compram recebendo logo. As pessoas compram com expectativa de, no final da mentoria, no final de comprarem o teu produto, no final de comprarem o teu serviço, terem o problema deles resolvido. Ok? Então a forma mais fácil de pensarem que vão ter valor no que compraram é dando valor antes de comprarem. Se eu ajudar a pessoa a resolver problemas antes dela comprar para resolver o problema maior, é mais fácil do que eu chegar lá e dizer eu consigo resolver este problema sem dar qualquer tipo de prova. Ok? Depois, chegamos à última parte do nosso lead magnet, que é criar próximos passos. Vamos fazer um CTA, vamos fazer um call to action, uma chamada para ação, para pedir para o potencial cliente fazer uma determinada ação. Neste caso, comprar. Então, o que fazer? Deixar uma mensagem limpa e simples. Por exemplo, se és dono de negócio ou prestador de serviço que quer duplicar as suas vendas com a ajuda do Instagram, envia mensagem com a palavra duplicar para o número 9199999. Simples, limpa. Identificamos a pessoa, identificamos o resultado que ela teria e depois o passo que ela teria que tomar para resolver o problema dela. Depois vamos dar razões à pessoa para o fazer agora. Nós paramos de aceitar pessoas durante o mês e recentemente começamos a aceitar de volta. Candidata-te antes que as vagas acabem. Estamos a dar escassez. Estamos a dar urgência. E um porquê é melhor que nenhum porquê. Por exemplo, na faculdade há sempre uma razão para sair à noite. É porque acabaram as frequências, é porque é dia dos namorados, é porque é baile, baile português, é porque é qualquer coisa, é porque é a queima, é porque o João teve 20, há sempre uma razão. Então é sempre melhor haver uma razão para a pessoa fazer o próximo passo do que não ter razão nenhuma. Em vez de dizer, se és um dono de negócio, quer duplicar as suas vendas, envia mensagem para o número 1928. E depois a seguir damos sempre uma razão. Porque é sempre melhor ter uma razão do que não ter razão nenhuma. Se for, já estamos há um mês sem abrir,
é um mês sem abrir. Se for há 2 semanas, é 2 semanas. Mas é sempre melhor dar uma razão do que não dar razão nenhuma. O que torna um lead magnet num bom lead magnet, ok? Porque boas leads querem bons lead magnets. Então, um bom lead magnet é um lead magnet que engaja com o cliente quando ele o vê, faz com que mais gente engaje do que só com a oferta principal sozinha, tem valor o suficiente que faça com que as pessoas o consumam e aumenta a probabilidade das pessoas certas comprarem o teu serviço ou o teu produto. O resultado final: mais pessoas mostrarem interesse nas nossas coisas, nós fazemos mais dinheiro, melhoramos a nossa marca e isto tudo ao mesmo tempo. E agora já sabes como criar um lead magnet. E se és um dono de negócio ou um prestador de serviço que quer escalar com a ajuda da criação de conteúdo, lê a descrição. E se gostaste deste vídeo, garanto que deixas aquele like e que subscreves o canal.